O meu bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, amados, nós vamos nos deter um pouquinho em um mistério, que a Bíblia fala de um mistério. E nós vamos ver já esse mistério qual é, e como que ele está revelado na palavra de Deus. E antes mesmo da igreja era um mistério, mas a igreja nós sabemos que ela é a multiforme sabedoria de Deus, né? Onde então é revelado ao mundo os mistérios que no passado eram todos ocultos. E esse mistério que nós vamos falar hoje é esse que está aí na tela aí com você. Como você pode estar vendo aí, ó. Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois por uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Bom, nota que o apóstolo Paulo aqui está falando de um grande mistério. E ele fala que esse mistério, ele está se referindo que esse mistério é sobre Cristo e a igreja. Mas para nós entender esse mistério sobre Cristo e a igreja, nós precisamos lembrar que o texto aqui de Efésios, capítulo 5, ele fala a respeito do casal, o marido e a mulher. Então ali o Senhor Jesus mostra as atribuições do homem, do lar, né? E as atribuições da mulher, como que um deve tratar o outro. Claro, tem outras partes nas escrituras que o assunto prossegue e fala de outros detalhes. Mas aqui fala a respeito do trato do marido com a esposa e vice-versa, né? O amor que um deve ter para o outro, o cuidado que Jesus, assim como o marido e a mulher, né, tem aquele amor, aquele cuidado um do outro, Jesus é igualmente com a igreja. Só que muito maior, né? Agora, o que é interessante é que, eu não sei se você que me assiste, você já parou alguma vez para pensar que quando no casamento, né, o homem e a mulher se juntam, se torna uma só carne. Mas como que é esse processo de se tornar uma só carne? Olha, vai lá, se você é homem, tua esposa está cortando uma verdura, uma carne, uma coisa para fazer o almoço, passa a faca no dedo. Você sente assim que ela se cortou, né? Claro, não gostaria, né? Mas você não sente a dor dela, você compreende a dor dela, você não sente no próprio corpo a dor. Como que se processa isso? Eu tentando, muitas vezes, tentar entender isso, que eu olhava a minha esposa, né? Ela trabalhando, fazendo alguma coisa, e pensar, poxa, ela está lá fazendo uma coisa, eu estou aqui fazendo outra. E é uma só carne, mas a palavra de Deus, nós temos de crer por fé. Então, esse mistério aqui, grande é este mistério, a respeito de Cristo e a igreja, nós vamos entender, e após nós entender como que o homem e a mulher se tornam uma só carne. E como que nós vamos entender isso? Isso que nós vamos precisar dar um pulinho lá no livro de Gênesis. Olha, aí está. Gênesis, nós vamos ver a partir do versículo 7. Aqui o versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma de vida.
Certo? Nesse texto, o que é que esse texto tem a ver com o que nós vimos lá? Lá nós vimos que o homem e a mulher se tornam uma só carne. Aqui nós vimos, primeiro nós vimos a criação do homem. Nós vimos que o Senhor Deus, ele criou todas as coisas pela sua palavra e pelo pó da terra, formou da terra mesmo. E o homem, ele formou da terra, ele mesmo formou da terra, e nós vemos que ele soprou, né, nas narinas do homem o fôlego da vida. Né? Soprou, veja aqui, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. É o único vivente que nós vemos na vida em que foi soprado o fôlego de vida foi no homem. Você vê que os animais, tudo foram criados e não aconteceu esse sopro da vida, pelo menos não está escrito que acontecesse isso. Mas ao homem, Deus fez questão de destacar que ao homem foi soprado o fôlego da vida. O próprio Deus passou ao homem esse fôlego da vida. Nós vamos ver agora sobre... Então nós o homem foi criado do pó da terra e que Deus soprou o fôlego da vida no nariz dele. É importantíssimo entender isso aqui, esse sopro de vida. Agora vamos ver aqui sobre a criação da mulher. A partir do versículo 21, deixa eu ver, 21, ó. Então o Senhor Deus fez cair sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E aqui, ó, presta atenção, e da costela que o Senhor Deus tomou ao homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Nós não vemos aqui Deus soprando fôlego de vida na mulher. Veja que nós vemos que Deus, o Senhor tirou uma costela de Adão, cerrou o lugar ali com carne, e dessa costela formou a mulher e trouxe a Adão, já com o fôlego de vida. Então se nota que a mulher, ela já, vamos dizer assim, já nasceu com o fôlego de vida que Deus tinha dado ao homem. Você veja como o homem e a mulher que estão unidos no mesmo espírito. No mesmo espírito, na mesma vida. Não há um melhor do que o outro, não há diferença nenhuma de um e outro aqui. Então, aqui quando nós entendemos que nós já começamos a esse mistério sobre ali, no caso a Igreja de Cristo, já fica um pouco mais entendido. Já dá para a gente entender melhor por que a nossa esposa está trabalhando, ela está lá e a gente está aqui, ela está fazendo uma coisa, fazendo outra e um nem sabe do outro. Daí nós vemos um outro detalhe que nós precisamos entender a esse respeito, é que além do mesmo espírito, no caso do casal, nós temos de entender o seguinte: como que estão unidos na mesma carne? São uma só carne. Bom, veja que Jesus Cristo, o corpo dele é formado por muitas pessoas. Você vê ali no capítulo 12 de 1 Coríntios, que, deixa eu até ver se está aqui ou não. Não está aqui, mas você pega ali o capítulo 12 de 1 Coríntios, você vai ver que a igreja e Cristo estão unidos no mesmo corpo, assim como o homem e a mulher. Agora, nós não podemos entender isso, foge assim da nossa percepção, essa compreensão. Nós vemos, cremos, acreditamos, está escrito. Se está escrito que o homem e a mulher, né, quando se casam, então
se torna uma só carne. Sabemos que assim, só que não compreendemos como. Mas agora a gente começa a entender o seguinte, olha, vamos olhar aqui a mão. Olha aqui, ó. Digamos, os dois dedos. Este é um dedo, tá para cá, tá separado, morre aqui, o outro pode morrer ou não morrer. Estão separados, mas estão unidos aqui pela mão. Os dedos são separados fisicamente aqui, mas estão unidos pela mesma mão. Assim, o corpo de Cristo, ele abriga a igreja toda. Então, a igreja forma um corpo com o Senhor. Como que a gente vai entender isso? Amado, não é preciso entender, é preciso crer. É preciso crer que nós somos o corpo de Cristo. E pronto. Agora nós vamos ver mais alguns versículos aqui que nos ajudarão a entender mais algumas determinadas coisas. Quer ver? É sobre, aqui em 1 Coríntios capítulo 7, veja que do versículo 10 ao 15, vamos ver o que diz ali. Ó. Aqui fala dos casados e dos que estão juntos, mas não são casados. Ora, aos casados, veja que ele está se dirigindo aos casados. Ordeno não eu, mas o Senhor. Ele se dirige aos casados dizendo, olha, não é eu que estou falando para vocês, eu estou transmitindo para vocês uma ordem do Senhor. Que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Nota que aqui, aquele que deixou pai e mãe para se unir à sua mulher, agora que pede que não se pare. Para arrancar um dedo aqui da mão, vai ser dolorido, não é verdade? As consequências vai ficar faltando. Uma coisa interessante que eu vou falar para vocês, abrindo parênteses aqui. Naqueles tempos antigos, onde as guerras eram travadas na base da espada, tipo facão, né? Espada. Você nota que aquelas espadas tinham um guarda-mão. Se nós olharmos, nós vamos ver que as que foram mais aperfeiçoadas tinham aquele guarda-mão. Quer saber qual é o segredo daquilo? Por exemplo, um lutador fraquinho ali enfrentar um forte lá, não teria chance. Que nem aqueles gladiadores, aquelas coisas. A resistência do forte lá é muito maior, né? Mas eles descobriram uma coisa, que quando decepava este dedinho, o mais pequenininho, mais insignificante da mão, quando decepava este dedo, a pessoa perdia o manejo da espada. Aí aquele que era fraquinho, nessa deficiência do forte lá, ele ia cortando o forte aos poucos e o forte ia se entregando e ele vencia a batalha. Entende? Arrancar e qualquer pessoa pode ver isso na prática. Tirou um dedo, principalmente esse pequenininho aqui, a pessoa perde a força, perde o manejo, como deveria ser, da mão inteira, no manejo de alguma coisa. Então, veja que tirar uma coisa que está grudada no corpo é complicado. Então, o que acontece? Aqueles que são casados, podem dizer aqueles que são casados, não se apartam, um não deixa o outro, conversa, né? Discutam o assunto, sente, orem os dois, peçam orientação ao Senhor, procure. A separação seja a última coisa. E se não houver meio, então, que não se casa, como está, né? Agora, se tocar, se separar, a única coisa aqui que assim, justifica um pouco uma separação é a violência. Digamos que principalmente a mulher que é mais fraca é ameaçada de morte, ela vê que a vida dela está em perigo, se obriga a se separar do marido, mas não se casa. É uma
crente, uma cristã, não se casa. Fique assim, espere se seu marido de repente se converter. Né? Tudo bem. Bom, estes são os casados. Veja que o apóstolo Paulo, ele não está falando para o povo, ele está falando para a igreja de Corinto. Então é para os salvos, é para a igreja, o corpo de Cristo, que ele tá dando esse conselho. Bom, uma vez que isso aqui, que os casados não devem se separar, o versículo seguinte diz, veja que aqui ele fala aos casados, agora aqui no versículo 12 ele fala aos mais. Aos mais aquelas pessoas que, como hoje, eu fiquei com fulana, eu fiquei com fulano, né? Ficar com, se amigar, se amar, mais diversos adágios que não. Então aquelas pessoas que não são casadas no Senhor, que não assumem um compromisso perante o Senhor. A essas pessoas, o que o apóstolo Paulo, já o apóstolo Paulo digo eu, não o Senhor. Lembra que aos casados ele falou, não é eu que digo, é o Senhor que ordena, eu apenas estou transmitindo. Agora aqui está dizendo, olha, o Senhor não falou nada a esse respeito de pessoas que estão amigadas. Mas eu digo, como uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, eu dou meu parecer, né? Que é o parecer do apóstolo Paulo. Se algum irmão tem mulher incrédula, é os casamentos mistos, né? E esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixa o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crédulo. Vamos entender que ser santificado não significa ser salvo. No casal pode um ser salvo e o outro não ser. Então não é porque um incrédulo lá que não crê em Jesus se casa com uma pessoa que é uma pessoa salva, que crê no Senhor Jesus, como as Escrituras diz, não significa que o incrédulo vai ser salvo assim na carona daquele que é salvo. Santificação significa separação. Quer dizer, aquela pessoa que é incrédula, vendo o porte, o comportamento daquela pessoa salva, começa a ver as qualidades, começa a ver em Cristo ali, e tem uma vida separada. Muitas vezes as pessoas vivem em santificação, quer dizer, procura acompanhar aquela pessoa que é crente e vai se separando das coisas desse mundo aí, né? Dos pecados, vai diminuindo, então vai vivendo uma vida de santificação. É neste sentido que fala que um santifica o outro. É santificado no convívio do marido crente. De outra sorte, vossos filhos serão puros, porém agora são santos. Agora veja bem aqui, lá, mas se o descrente, veja bem que aqui está falando há um casamento misto de crente com descrente, né? Então o crente sempre tem que ter a responsabilidade com o Senhor, o descrente não. Então o que o pastor Paulo está falando para aquela pessoa do casal que é crente, diz, olha, se o descrente, aquele que vive com você, quiser se apartar, que se aparte. Entende? Uma mulher que ela é cristã, é salva, se tem um marido, acontece muitos casos, às vezes, que são casados, mas um se converte e o outro não. Então um tem de ter paciência com o outro. Então aqui o que acontece? Se digamos que a mulher ela é crente, é salva, e o marido é um descrente e ele se aborrece com a mulher, não quer mais viver com ela, a mulher não deve segurar essa parte. Em tais casos, não fica sujeito a servidão, nem irmão, nem irmã. Deus nos tem chamado à paz. Isto é, que o descrente não se faça escravo, que o crente não se faça escravo ou escrava do descrente. Porque o crente é servo de Deus. Ele está no corpo de Cristo. Se o outro lá não está no corpo de Cristo, está nas trevas lá, as trevas e a luz não se misturam. Então deixa lá. Deixa lá. Se um dia se arrepender, voltar, se converter, beleza, né? É mais uma alma salva. Então você percebe aqui, isso aqui,
Aos casados, não se apartem. Aos que não são casados, se o descrente quiser se apartar aqui, se aparta. O que está dizendo isso aqui? Os casados estão os dois unidos no mesmo corpo em Cristo. Os dois estão no mesmo corpo. Aqueles que não são casados, o que eu estou dizendo casado, mas não estou dizendo aquele que casa no cartório, lá no civil, tal. O casamento aqui trata-se de responsabilidade, é outra coisa. Mas quando está falando, quando a união, seja casado ou não, seja do crente com o descrente, o que acontece? Um está no corpo de Cristo, mas o outro não está. Então não estamos ligados. Não estamos ligados, não são a mesma carne, porque não estão no mesmo corpo, não fazem parte do mesmo corpo. Veja que os meus dedos aqui são a mesma carne, o mesmo sangue, recebe aqui a circulação, recebe os impulsos da cabeça, tudo vem da cabeça, todo o comando aqui para os movimentos vem da mesma cabeça. Agora, quando há essa coisa de um ser crente e ser descrente, já são de cabeça diferente. Então não é a mesma carne. Percebe agora por que o marido e a mulher, aonde que eles são a mesma carne? Essa mesma carne significa que Jesus, ele nos salvou, ele sofrendo na carne os nossos pecados para nos salvar. Então nós fomos inseridos no seu corpo, né? A sua carne foi partida, foi dilacerada, foi aberta para que nós então fôssemos introduzidos nele em espírito, vivendo no seu corpo. Acredito, eu não sei se consegui me expressar direito aqui, que aos casados, os dois estão no mesmo corpo. Por isso, por estar unidos por o mesmo corpo, são um só corpo, são uma só carne. Os dois dedos aqui estão na mesma mão que está no mesmo corpo. Tudo aqui está no mesmo corpo. Outro corpo lá separado é outra pessoa, né? Diferente. Agora vamos ver um outro detalhe aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Aqui é um conselho importante para as pessoas que são solteiros. São solteiros, né? Preste atenção nisso aqui, peça a Deus a direção para um casamento que seja o rapaz que seja aquela esposa que Deus dá. A moça que seja o marido que Deus dá para ela. E não aquela que escolhe. Às vezes a pessoa escolhe pela beleza exterior e se dá mal no final. Então deixe que Deus faça a escolha. Ora e confie no Senhor, espera no Senhor. Porque veja, quando existem as uniões que são mistas, é complicado. Veja aqui 2 Coríntios 6, versículo 14 em diante. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. O julgo, o que é? É tipo uma tora, assim, uma madeira grossa, pesada, e ela tem duas saliências assim, duas protuberâncias assim, onde é posto nos boi que puxam o carro. Então é posto aquelas partes no pescoço de um e no pescoço de outro. Aquele jugo, para onde um vai, o outro vai também. Então o que está guiando o carro puxa para cá, o de cá puxa aqui, o jugo puxa o outro boi junto. Então é para andarem juntos. Agora, quando fala aqui, não se põe em jugo desigual, quer dizer, um jugo que um lado pesa 100 kg e no outro lado é um jugo de ferro, outro jugo de isopor. Isso acontece em qualquer assim, sociedade entre crentes e descrentes. Crentes e descrentes têm que ter amizade, têm que ser parceiros, enfim. Tem que ser, amar os descrentes, mas o que não pode é andar com eles nas coisas erradas que eles andam. E o que acontece em um casamento misto é que o descrente arrasta o crente, porque está ligado por um mesmo jugo, só que desigual. Então arrasta o crente
para caminhos que não devem. Vamos lá. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Olha, está aí. A união do crente com o incrédulo não dá certo. Quer ver? Dá certo do seguinte: se forem dois salvos, às vezes uma pessoa ali já aceitou Jesus, tal, foi levada por o Pai ao Senhor Jesus, é salvo. E o outro lá ainda não foi levado ao Senhor Jesus pelo Pai, mas é um salvo e o Senhor o leva. O Pai leva a Jesus e as pessoas salvam. Então é um jugo desigual por pouco tempo. Mas quando um é perdido e outro é crente, é destruição. Né? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, vendo como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai, diz o Senhor. Aqui não está dizendo para se separar o crente do incrédulo, você tem que separar, da tua mulher é descrente, ou teu marido é descrente. Tem lugares que faz isso. A tua marido é descrente, separa dele. Não pode, amado, não pode, porque pode ser que o Senhor vai salvar ainda aquela pessoa, aquela pessoa é um salvo, mas ainda não chegou a hora do Pai levar até Jesus para aceitar Jesus. Então, essa retirada do meio é de uma maneira geral, na sociedade, em tudo que é coisa, se retirar digamos assim, do convívio. Se a pessoa vive numa vida de pecado, vive lá na prostituição, não vamos viver junto com ele lá na prostituição, nem que seja só para olhar, de curioso, porque de repente vai estar se prostituindo junto. Entende? Não pode ser companheiro, cara. Não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. Serei vosso pai, vai ser isso para mim, filhos e filhas do Senhor Todo-Poderoso. Aqui mais uma coisa, amados, que ainda sobre esse mesmo tema, que está escrito no livro de Malaquias, que muita gente não sabe. Muitas igrejas, a pessoa tem que ser casado no civil, tem que ser casado no religioso e tal. É casado no civil, é casado no religioso, pronto. Tá, beleza. Mas o verdadeiro casamento cristão, o verdadeiro casamento diante de Deus, é esse aqui. Veja que lá no Jardim do Éden, quando Deus formou Adão e Eva, ele trouxe Eva e entregou Adão. Não teve nenhuma cerimônia, não teve nenhum juiz ali assinando, testemunhas, tal. Mas passaram a ser uma só carne. Entende? A ser a mesma coisa, mas não sabia separar aqui. Casamento religioso tem valor na religião, lá na denominação. O casamento no civil é muito bom. O casamento no civil vai assegurar aos descendentes, né? No momento lá de quando os pais partem desse mundo, vai servir para provar que são filhos legítimos e são herdeiros e tal, enfim, para os trâmites aqui da terra. Então é válido e é bom o casamento no civil, só que não tem valor diante de Deus. Agora, veja bem, assim como Deus não trouxe juiz para assinar, não trouxe testemunho, não trouxe nada, mas ele foi testemunho, ele testemunhou. Assim é os casamentos hoje. Veja o que diz aqui. Ainda fazer isto: cobrir os altares do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conserto. Amado, está no mesmo corpo, é a mesma carne, não tenta arrancar, não tenta arrancar daqui.
trate bem, trate com carinho, trate o melhor possível. Lembrando, isso aqui, tanto homem para mulher, a responsabilidade é dos dois, não é de um só. A responsabilidade é dos dois em todos os sentidos. Então, o que acontecia aqui? O que esse versículo está falando? O que acontecia aqui, que aqueles sacerdotes, lá ainda no Antigo Testamento, na lei, o que acontecia? Eles davam uma carta de divórcio para a esposa que estava lá, né, mais velha um pouco, preferia ficar com a novinha lá e tal. Então achava uma desculpa para mandar a mulher embora. Eu recolher outro do agrado deles, do gosto deles. E para eles estava tudo bem, deu carta de divórcio, fez o que era preciso fazer. Só que para Deus não estava igual, amado, porque veja bem aqui, cobrir o altar do Senhor de lágrimas, os sacerdotes estavam cobrindo o altar do Senhor com as lágrimas das esposas que eles abandonavam. Ainda mais naquela época em que as mulheres não tinham emprego para elas, não tinham como sobreviver. Elas sobreviviam, era dos pais ou do marido. Então veja em que estado que ficavam essas mulheres. Elas, o que elas faziam? Iam chorar lá no templo, iam molhar o altar do Senhor lá. E o Senhor estava vendo isso aí, porque o Senhor foi testemunha quando eles se ajuntaram lá, né? Se tornaram uma só carne. Então, por esse motivo, Deus não estava mais, Deus estava rejeitando as ofertas, estava rejeitando tudo daquele sacerdote. E daquele povo, de um modo geral, ali, né, da época de Israel, né? E dizeis, né? Por quê? Porque o Senhor foi testemunha de ti, mulher da tua mocidade, com a qual tu fosse leal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conserto. Ah, amados, ainda hoje tem pessoas que fazem dessa maneira, e pior, até pastores, até pessoas que são lideranças religiosas. A gente sabe hoje em dia que ele deixa a esposa lá lavando a roupa que ele sujou, enquanto ele está, às vezes, gastando tempo com outras pessoas. E vice-versa, né? Tem mulher também que faz a mesma coisa. E não fez ele, Deus, né? Não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito. É aquele caso que nós vimos, quando Deus formou Adão, soprou o espírito nele. E daí em Eva ele não soprou espírito, por quê? Porque ele fez um Adão, sobejando-lhe espírito, quer dizer, tinha espírito de sobra em Adão. Deus soprou um espírito abundante nele que poder dividir com a esposa. Aqui tem mais outras mensagens a esse respeito, mas não é o caso da gente falar agora. E porque somente um? Ele buscava uma semente de piedosos, portanto guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Veja bem aqui o seguinte, ele buscava, né? Aqui está falando que Deus buscava, né, quando ele formou Adão e Eva, ele soprou o espírito de vida em Adão, não soprou em Eva, porque o mesmo espírito que soprou em Adão, quando ele tirou aquela costela de Adão e formou a mulher, ele formou do mesmo espírito dele, de Deus, para os dois. Então eles estavam unidos ali pelo mesmo espírito, seria o mesmo acordo. E o que já fala da descendência, que a partir de Adão e Eva, então Deus buscava uma semente de piedosos. É mais um detalhe que nos explica, amados, como que nós somos uma só carne, como que eu sou uma só carne com a minha esposa. Quando ela está lá sei lá, acho que na cozinha, lá lidando com os afazeres dela, e eu estou aqui gravando para vocês. Está em lugares separados. Mas somos o mesmo corpo, porque somos unidos no mesmo espírito. E somos unidos no mesmo corpo, que é o Senhor Jesus Cristo.
E quando nós olhamos para os nossos filhos, eu sempre vejo nos meus filhos, olha, eles têm traços meus, e têm traços da mãe. E eu não posso dizer se eles são a minha carne. Eles são a nossa carne, eles herdaram dela e de mim os traços, sangue, enfim, tudo. Tudo. Ali estão. Então, na realidade, eu e minha esposa somos a mesma carne nos nossos filhos. Olha que mistério que a palavra de Deus, né, no devido tempo, nos revela. Nós somos os casados, o marido e a mulher é a mesma carne, veja, no seguinte sentido. São no mesmo espírito, desde a fundação do mundo. A mulher e o marido são o mesmo espírito. Então, se tornam uma só pessoa. Sendo duas, é como se fosse uma só pessoa, porque é um só espírito que está nos dois. Percebe? O marido e a esposa estão unidos no mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. E estão unidos no mesmo corpo, na mesma carne, através dos filhos que geram no casamento. Que maravilha, amado. Isso aqui que é Então passa-se a entender, né? Agora aqui, para nós completar, esse aqui eu quero deixar com vocês esse versículo aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Percebe o que acontece? Que as pessoas têm muitas coisas que é um mistério, é para que o homem natural não entenda mesmo. É para que as pessoas espirituais, então, é que cheguem ao entendimento disso aqui. Como que a gente chega ao entendimento das coisas, amado? Ouvindo pregações, ouvindo estudos. Daí você me diz aqui, mas como que eu vou saber quem? Ainda mais nessa confusão de hoje, desses milhares de evangelhos, que tem evangelho para todos os gostos. Tem evangelho para jovem, para criança, para adultos, para idosos. Tem evangelho para homem, para mulher. Tem evangelho para roqueiro, para funk. Tem para tudo. Só que não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho que cada um crê. Então você pode me dizer assim, mas como que eu vou estar escutando o que eu vou fazer? Eu, amados, eu fiz o seguinte. Primeira coisa, orei a Deus. Abri o meu coração com o Senhor. Não adianta usar, amado, de querer ter assim curiosidade de saber e não ter interesse em viver. Então é preciso, primeiramente, que a gente seja sincero, que Deus conhece o coração, sabe que a gente quer viver a vontade dEle, a gente quer ser de acordo com o que Ele quer que nós seja. Então, aí sim, aí a gente ora, Senhor, pede, Senhor, me dá sabedoria. Ele prometeu que dá. E não joga na cara. Ele prometeu que dá. De acordo com a maneira em que nós vamos assimilando. Então, o que nós pede a sabedoria dele? Escuta o que as pessoas falam. À medida que a gente vai escutando o que as pessoas falam, vai lendo a Bíblia. Se é no começo, a pessoa vai lendo a Bíblia e vai comparando. E vai procurando fazer estudo bíblico. Pessoas que ensinam como fazer um estudo bíblico. Né? Faz estudo bíblico com oração, com sinceridade. E deixa que o Espírito Santo faça o resto. Não se preocupe. Mas eu leio, eu não entendo. Já faz um ano que eu sou convertido, estou na igreja e não entendo ainda a Bíblia. Calma. É o Senhor que vai fazer, não é o que eu quero. Acaso Jesus não é meu Senhor? É. Então tem que esperar na vontade dele. Não é ele que dirige a minha vida? É. Então é da maneira que ele quer, no tempo que ele quer, como ele quer.
A minha parte é buscar. Então, o que eu faço? Eu busco na oração, eu busco ouvindo outras pessoas e busco comparando com as Escrituras. Quando eu faço isso, amado, o Espírito Santo vai me levando pelas Escrituras e eu vou separando as coisas que me entram nos meus livros. Porque eu escuto, esse aqui vem de Deus, opa, esse aqui não vem de Deus, esse aqui está suspeito. A palavra, ela discerne para nós tudo que nós precisamos a respeito do Senhor. É só não se preocupar, amado. Só ser sincero com Deus. E pronto. Então daí você vê aqui que o homem natural, aquela pessoa que o natural não compreende, ele nunca vai compreender, enquanto não se converter ao Senhor. Tá bom? A gente encerra por isso aqui. Os meus vídeos ficam longos, amados, mas eu queria fazer vídeos curtos, assim, rápido, é mais fácil. Mas não adianta fazer uma coisa pela metade. Isso aí. Então eu dou voltas para explicar uma coisa que é, amados, para a pessoa assimilar. Eu não estou tentando convencer as pessoas, porque isso é o Espírito Santo que faz, não é eu. Mas eu tenho que tentar esclarecer e as pessoas, então, procurar ali compreender, examinar, e aí sim o Espírito Santo vai agir na vida da pessoa. Ok? Terminamos. Aqui a gente encerra mais este vídeo. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante na tua vida, com você, com a tua família. Ora por mim, para a minha família. E se for da graça do Senhor, estamos juntos no próximo vídeo. Portanto, até lá, na paz do Senhor Jesus. E fique com Deus.